Te agradecemos por aqui termos conseguido chegar. O Senhor nos orientou, o Senhor nos acolheu e nos acompanhou durante todo o dia de hoje. Pedimos proteção para todos aqui presentes, para quem está na mesa, para quem está na assistência, também para os nossos benfeitores, anjos, mentores que se encontram na nave, no plano espiritual. Pedimos permissão para iniciarmos a sessão na noite de hoje e que possamos acolher muitos espíritos que ainda se encontram na escuridão. Que as mensagens trazidas aqui na mesa hoje sejam de evolução, crescimento para cada um de nós. E que ao sair possamos levar bênçãos, paz e tranquilidade às nossas casas, aos nossos familiares, a nós mesmos. E que assim seja, Senhor, hoje e sempre. Amém. Um momento de silêncio, tirando a nossa mente e nosso coração. E que toda energia venha sobre nós, para nós podermos ajudar esses irmãos que estão na fila, pedindo ajuda, pedindo socorro. E a nossa sobra de energia vai para a nossa nave aqui em cima, que ela vai poder trabalhar com mais tranquilidade e acolher bem mais espíritos da escuridão, espíritos confusos, e enviá-los para a luz. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje nós vamos falar por que os espíritos se manifestam em pessoas que têm o dom. Principalmente dentro de igrejas, bares e outros lugares. Por que acontece isso? Hoje nós vamos tentar entender, trocar informações que servirá também para nós. Que cada dia que passa nós conseguimos evoluir mais. E a tendência é essa. Quem não se preparar, infelizmente, vai ter muita confusão. Poxa vida, eu vi lá no bar, na igreja, alguém se manifestar. Aí o padre, o pastor, alguém estava lá ao redor, disse que era o diabo. Por que essas pessoas dizem que é o diabo? Porque não entendem da verdade. Não conhecem a verdade. É uma maneira de manipular a humanidade, assustar a humanidade. Aí aquela pessoa que tem um manifesto como alma da escuridão, o espírito da escuridão, ela vai começar a se retrair, tomar medicação, tarja preta e tudo isso porque alguém está começando a chamar de loucas. Porque ninguém entende a verdade. Quando nós temos o dom, e nós não somos doutrinados, lapidados, não entendemos a verdade, porque aprendemos aquela tradição mentirosa, que é aquela coisa do capeta. Vez para chegar a falar a verdade, olha meu filho, você tem dom. Aí quem vem da escuridão querendo te colocar em confusão, em manifesto, em confusão, porque você não está preparado. É que você tem dom, você foi escolhido por Deus. Não, eles não gostam de falar isso. Porque se mais pessoas começarem a se lapidar, se doutrinar, esses religiosos começam a perder as vagas. Porque esse começa a se entender, buscar a verdade, ele começa a ficar sábio, entendendo a verdade. Pode, depois que ele tiver lapidado, doutrinado, pode vir qualquer espírito da escuridão, mais trevoso que for, não consegue bagunçar, porque ele está se trabalhando a mente, ele sabe o que ele está fazendo. Então nós estamos aqui numa linha totalmente diferente aqui na Terra. Aí vocês perguntam,
Qual religião você iria se fosse mudar de religião? Claro, todas são seitas. Eu diria que iria para o centro espírita. Apesar que ainda estou meio devagar, orientando as pessoas. Lá eles trabalham com caridade, com doação, se doando. Assim como nós aqui, todos que estão aqui nessa sessão, estão doando tempo para poder acolher esses mortos e enviá-los para a luz. Nós somos da equipe, todos nós trabalhamos com acolhimento, mas também nos doamos esse tempo. Somos todos voluntários. Nós não podemos cobrar, porque Deus deu o dom gratuito. Então vamos entender porque há manifesto em pessoas por aí, em bares, em igrejas, algo assim. Vocês viram alguém se manifestar aqui, se jogar no chão e fazer escândalo? Não. Porque quando o morto chega no lugar, ele sabe que aquele povo, aquela equipe tem conhecimento, eles não vão arriscar se ele colocar doidos. E sabe que nós podemos amarrar, podemos prender. Claro que nós não queimamos. Porque esse morto está perdido, confuso. Mas ele tenta às vezes querer fazer gracinha, querer bagunçar a mente das pessoas. Então onde eles vão? Fazer gracinha e mexer com as pessoas, mexer com o emocional das pessoas. São igrejas, bares e algo assim. Lá eles vão lá para mexer emocional das pessoas. E quem está ao redor diz, poxa, aquele cara recebeu o demônio, está se torcendo todo. É que vem o morto, o espírito da escuridão, ele se torce todo no corpo daquela pessoa perder a credibilidade. E geralmente as pessoas ficam um pouco retraídas, frustradas, e não entendendo que aquilo é um dom, elas têm que se lapidar, se doutrinar. Quando falo em doutrinação, não quero dizer que ela tem que seguir o que nós falamos. Nós falamos em doutrinação, o que é? Ter um entendimento para si mesmo, para poder se trabalhar, para poder se fazer a defesa. Que quando elas têm a sensibilidade, que chega um espírito se encostando, diz, eu parei, meu corpo na casa do aluguel, tu quer orações? Vai onde tem luz, onde tem vela, vai lá pedir. Mas quando aquele ser humano tem o dom, tem corporação, tem o dom da sensibilidade, algo assim, que não tem conhecimento, não é doutrinado, nesse momento ele se perde. Aí o espírito das trevas bagunça, coloca em confusão. Quando nós começamos a trabalhar, todos nós devemos lapidar, nos doutrinar primeiro, para nos entender. A partir da hora que começo a evoluir no conhecimento, o da escuridão não vem atrapalhar. Ele tem medo, ele sabe que nós somos autoridade. Nós temos exemplo da equipe, às vezes a equipe no começo, quem começa a frequentar o lar de acolhimento, o Hospital das Almas Mãe Aparecida, no começo vem um pouco até uma desconfiança, algo assim. Mas aí começam a vir, participar, começam a enxergar a verdade, que nós temos o poder e o controle, que não são diabos. São mortos, perdidos, confusos, querem apenas chegar e brincar um pouco, fazer diversão, se divertir. Cada membro se comporta um estilo diferente nessa lapidação. Alguns são mais lentos, porque querem pisar com firmeza onde estão pisando, para ter toda a firmeza que estão aprendendo, para poder trabalhar de maneira correta. Quando nós começamos a trabalhar, também nós devemos nos policiar. Ah, mas peraí, eu já estou preparado. Não, todo dia é um aprendizado.
eu não me sinto ainda preparado, porque nós aprendemos todo dia. Então nós temos sempre que ter o pé no chão, para não entrar em confusão, claro, sem ego, tudo isso aí conta muito. Então por que eu estou falando que nós temos de ter um controle, uma disciplina? Colocar os dias certos que nós trabalhamos, os demais dias, quando vem algum espírito pedir ajuda, peraí, hoje eu não estou trabalhando. Tu viu uma vela acesa na minha frente? Não viu. Então venha no dia que estou trabalhando. Por que estou orientando dessa maneira? Se nós abraçar todo dia, todos esses mortos que vêm pedir ajuda, esses espíritos, nós não temos sossego. E como é que fica a nossa vida, nosso corpo? Então nós temos que cuidar muito, colocar disciplina, colocar horários, e sempre na nossa cabeça, na nossa mente, nós não somos Deus para abraçar todos. Apesar, a partir da hora que nós começamos a trabalhar de dentro para fora, o poder que nós temos é muito grande. Cristo nos ensinou. Ah, mas onde está escrito isso? Mateus 17, 21 está lá? Que Cristo, Jesus diz que nós somos iguais a Ele. Nós temos o mesmo poder dele. E podemos até fazer algo melhor. Está lá na Bíblia. Mateus 17, 21. Só que nós não acreditamos muito porque nós fomos doutrinados, nós fomos hipnotizados. Nós somos que nem cavalo de padeiro com aquela viseira que os religiosos não queiram que nós saibamos a verdade, o poder que nós temos. Porque a partir da hora que você começa a entender a verdade e o poder que você tem, você pode ajudar muito. Só que nunca deixe o ego subir. Porque todos nós temos poder. Porque Deus criou nós à semelhança dele. Então, quer pesquisar? Busquem Mateus 17, 21. Tem mais uma parte que João, essa noite veio essa mensagem para mim também, que ele fala e relata sobre isso. Fala. Então, quando nós estamos trabalhando com isso, também nós devemos nos policiar nos horários, porque nosso corpo também tem que descansar. A maioria dos membros que passam por aqui, que trabalham aqui, eu deixo evoluir devagar, lentamente, para não ter, às vezes, prejuízo. Porque se eu lançar alguns lá na frente, que eu preciso de alguém lapidado, pode ter alguma confusão se eu tiver a cabeça preparada e se trabalhar. Opa, peraí, não estou trabalhando, o que tu quer aqui? Não, não posso te ajudar hoje. Quando estou na sessão, vai lá. Senão nós perdemos muita energia. Eu posso falar por mim, quando eu comecei a trabalhar, aceitei, que eu fui na frente do Santíssimo, eu disse, Deus, é isso que tu quer de mim? Eu começarei a trabalhar, só que não te prometo conseguir fazer 100%. Comecei a trabalhar. Eu fiquei 4, 5 meses numa turbulência que não dormia à noite. Era muita mensagem, muita coisa. Aí o nosso mestre, o mestre Zen, chegou, filho, escuta o nosso médico, doutor Leandro da me receitou um relaxante muscular, que eu tinha que dormir. Então todos nós, às vezes, nós passamos essa turbulência, principalmente, né, Lisiane, quando são lançados 3 anos na frente, tem que se cuidar muito, porque pode vir essa turbulência. Então nós temos de pôr disciplina conosco mesmo. E colocar na nossa mente, claro, Deus diz que nós somos a semelhança dele, a energia dele. Cristo fala lá em Mateus 17, 21. Só que como nós não estamos ainda muito adaptados ao nosso corpo, nós temos que respeitar o nosso corpo. Dá um tempo, um sossego no nosso corpo. Porque senão vai chegar um momento de turbulência
E se a gente não souber lidar com essa turbulência, é um pouco complicado. Eu vejo membros começam devagar, às vezes se sente assim, poxa, eu acho que eu não vou conseguir psicografar, não conseguir receber, não fazer nada. Mas insiste, coloca a fé na frente e devagarzinho começa a desenvolver. Né, Graça? Fazendo produtividade. A Rose, uma vasta experiência também. Ela sabe dirigir uma mesa e ao mesmo tempo psicografando, no momento que ela acha que pode, ela recebe mensagem. Nós temos a Cida trazendo energia para nós, no começo, por enquanto. Está caladinha, mas tem mensagens aí também. Então, nós precisamos respeitar o nosso corpo. Por isso que hoje eu quis puxar esse assunto sobre essas pessoas maravilhosas com dom, mas elas não sabem que tem um dom. Aí vem aquele espírito da escuridão te manifestar, jogando ela lá no chão, aquela pessoa, aproveitando, brincando, zombando. Aí os demais de roda dizem, não entende, não, é o diabo se manifestou. Para começar, não existe o diabo. Aí alguns religiosos, né, se aproveitam, né? Vem cá que eu tiro esse demônio. Pior que os espíritos falam para nós. Que às vezes algum religioso faz aquele auê todo, o espírito só se afasta do corpo daquela pessoa quando aquele religioso ou aquela pessoa que fez orações levanta a mão no corpo. Por isso que nós viemos num estilo diferente, fomos doutrinados para vir e trabalhar nesse estilo, acolher o Hospital das Almas, acolher aquele morto, conversar com ele, dar um consolo e enviá-lo para a luz, dar o perdão. Porque todos nós temos esse poder, nós temos o corpo. Quando às vezes eu falo para ele de exorcismo, não, a pessoa tem que ser muito elevada, muito isso, aquilo. Sim, temos que nos levar, ter fé, nos proteger. Mas o coitado do morto, ele está perdido, confuso. Se ele bater o pé ou bater palma, ele vaza, ele foge. Ele só vem nos corpos das pessoas que têm o dom, são médiuns, né? Que tem esse dom, vem para bagunçar com aquele ser humano, para deixar ele tímido, para ele não trabalhar e não ajudar os outros. Daí nós falamos que só os espíritos têm médiuns. Qualquer um é médium. Mas que palavra pesada. Palavra pesada para quem não conhece. Em latim, médio é tradutor dos dois mundos. Simples a palavra é tradutor dos dois mundos. Por exemplo, eu vejo nos religiosos da católica, o Marcelo Rossi, Padre Marcelo, ele é muito evoluído. Ele é um médium muito evoluído. Só que eles não podem falar com médios, porque a tradição deles não pode falar dessa maneira. Então, revisando, nós temos que controlar nossos horários, procurar definir os horários. Quando não estamos reunidos, pode vir. Quando não estamos, nós temos que cortar a asinha. Mas você não quer ajudar aquele morto perdido. Não é assim. É que também nós temos que viver a nossa vida. Por isso que nós temos uma grande sorte. Quando nós estamos trabalhando aqui, nós nos elevamos, estamos trabalhando aqui, gerando energias, a nossa nave superior está colhendo aqui da fila, dando perdão e indo para a luz. Enquanto às vezes nós atendemos um, ele já atende 3, 4. Mas ninguém fala essa verdade.
Aí fico falando ETs, uma coisa de outra. Sempre teve os espíritos ao nosso redor. Sempre. Só que agora, com o passar do tempo, o despertar da consciência, cada vez os médiums mais elevados conseguem enxergar melhor quem está ao nosso redor. Para nós, os espíritos ao nosso redor aqui é normal. Apenas estão sem corpo. Apenas estão através da energia. Mas muitas vezes alguns espíritos descem aqui para a Terra, eles vêm com o corpo de ectoplasma, formado como se fosse uma pessoa. E você às vezes passa a conversa, você nem sabe que aquilo é apenas um extraterrestre, um espírito de outra dimensão. Mas ele vem com o corpo ectoplasma. Aí nós olhamos, não, é humano. Então percebe, quem não tem um dom. Mas quem tem um dom já começa a perceber, opa, peraí, tem algo diferente aí. É assim que funciona. Então quando cai alguém dentro de uma igreja, de um bar, de um boteco, num salão, em algum lugar, é que aquela pessoa tem dons. Só que vem o espírito da escuridão bagunçar aquele corpo, para aquele corpo, aquele ser humano não ter credibilidade. Para dizer que ele só recebe o diabo. Mas se ele for lapidado, doutrinado, se entender para ele mesmo, eu gostaria de ir no Lar Mãe Aparecida para aprender. Podem vir. Não é obrigado a ficar trabalhando aqui, mas pelo menos para se entender e ter todo o respaldo, ter o controle de si mesmo. Isso é tranquilo, todos nós podemos ter o controle. Deus deu esse poder para todos nós. Alguém queira fazer alguma pergunta? Tranquilo? Você também se cuida? Não começa a entrar nessa linha, se entender que você tem poder. Deus deu, Deus escolheu todos vocês. Só que nós temos que nos entender, começar a entender como a gente trabalhar, como se defender e como ajudar os outros. Não falei a data, hoje é Joinville, 13 de março de 2026. 6 de março. 6 de abril. De abril, desculpe. 6 de abril de 2026, Joinville, Santa Catarina.